Porque ver uma cena dessa é como se você estivesse num filme de terror. Podia ser uma mãe sua, um pai seu, tá lá, então a gente se sente muito triste com essa história. Aí o que eu vi é isso, e vi a terra tremendo, como se fosse as árvores estavam rolando e quebrando como se fosse um brinquedo. As árvores de 10 metros de altura, 12 metros de altura, como se fosse um brinquedinho rodando. Número de mortos na tragédia de Brumadinho já passava de 60 até a tarde desta segunda-feira. Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República, fala em responsabilidade penal para os diretores da Vale, a mineradora responsável pela barragem. Ações da empresa nas bolsas de São Paulo e no exterior despencam. Prejuízo é calculado em bilhões de dólares. Tropas israelenses chegam para ajudar no trabalho de resgate. São 140 militares treinados no uso de equipamentos de alta tecnologia para a localização das vítimas. Cirurgia de Jair Bolsonaro demora bem mais do que o previsto. O presidente deve despachar direto do hospital nos próximos dias. Começa agora RB Notícias com Hermano Henning. Olá, boa noite. O Brasil inteiro comovido com a tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, onde até agora o número de mortos chega a mais de 60. E os prejuízos ambientais são incalculáveis. A barragem da mineradora Vale se rompeu na sexta-feira, provocando uma avalanche de lama atingindo o refeitório da empresa, o prédio da mineradora e soterrando as casas dos moradores da região. Além dos 60 mortos até agora, eram contabilizados 292 desaparecidos, 192 resgatados com vida e centenas de desabrigados. Vários pontos de Brumadinho ainda se encontram ilhados. As buscas entraram no quarto dia e o número de mortes deve crescer. 136 militares de Israel ajudam os bombeiros nas buscas. O trabalho dos socorristas para procurar desaparecidos e resgatar corpos é delicado e difícil. A lama ainda mole prejudica o trabalho dos socorristas. Segundo os bombeiros, é como andar em areia movediça. Em alguns locais, eles têm de rastejar para evitar que se afundem no barro. O resgate desse animal dá uma ideia do quanto o trabalho é perigoso. Com dificuldade para visualizar os corpos, os socorristas são guiados pelo cheiro. Alguns usam cajados para perfurar a lama. O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Tenente Pedro Aihara, afirmou hoje que a operação em Brumadinho pode durar semanas. A tragédia em Brumadinho nunca vai ser esquecida por quem viveu momentos de desespero. Emerson Leandro dos Santos viu pessoas sendo levadas pelo mar de lama sem poder fazer nada. Porque ver uma cena dessa é como se você estivesse num filme de terror. Podia ser uma mãe sua, um pai seu, tá lá, então a gente se sente muito triste com essa história. Aí o que eu vi é isso, e vi a terra tremendo, como se fosse as árvores estavam rolando e quebrando como se fosse um brinquedo. As árvores de 10 metros de altura, 12 metros de altura, como se fosse um brinquedinho rodando. Emerson estava perto do local onde a barragem de rejeitos da Vale se rompeu, em Brumadinho, levando tudo e todos pelo caminho. No começo foi difícil entender o que estava acontecendo. Tem um barulho de chuva, só que eu olhei pro céu e não vi nada nublado. Eu fui e falei assim, que barulho de chuva que é esse, gente, que eu não tô entendendo nem nada. Aí do nada o menino falou assim, isso não é chuva não, isso é uma outra coisa, e tá dando medo, porque tava aumentando o barulho. Que ela vindo lá de cima, onde nós estávamos, ela vem só com um barulhinho baixinho. Em seguida, Emerson viu imagens que nunca vai esquecer. Falei assim, quer saber? Vamos correr lá pra baixo, a ver o que é. Chegou lá, nós viu só a enchente, a primeira barragem que tinha estourado, a enchente varrendo os povos. Varrendo e os povos tudo tentando levantar a mão pra cima e pedindo socorro, e nós tentando dar bambu pra ele. Nós falamos, velho, vamos sair daqui, porque os outros meninos lá do outro lado estavam trabalhando, gritou, a outra barragem estourou, sai daí, não você vai morrer. Após a tragédia, é grande a onda de solidariedade dentro e fora do Brasil. O governo de Israel enviou militares e equipamentos que podem ajudar o resgate.
O exército de Israel divulgou imagens da equipe de 140 militares que vieram ao Brasil ajudar no resgate dos desaparecidos em Brumadinho. Os soldados chegaram ontem à noite. A ajuda internacional foi aceita pelo presidente Jair Bolsonaro, que divulgou a informação no Twitter. Além das tropas, foram trazidos cães farejadores e cerca de 16 toneladas de equipamentos. Os sonares de alta tecnologia vão ajudar a localizar as pessoas sob o mar de lama. No Brasil também é grande o número de voluntários e doações após o rompimento da barragem. A Justiça brasileira já bloqueou 11 bilhões de reais da Vale para compensar os prejuízos e danos ambientais provocados pelo desastre. Uma medida judicial também determina que a empresa deve assumir a responsabilidade da assistência às vítimas e seus parentes. A Vale recebeu ainda uma multa do governo federal de 250 milhões de reais e outra do governo de Minas Gerais de 99 milhões. Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República, disse que os executivos da Vale podem ser responsabilizados pela tragédia, inclusive criminalmente. Ela revelou que há, em Minas Gerais, 700 barragens, todas elas avaliadas com algum grau de risco. O relator especial das Nações Unidas para Direitos Humanos e Substâncias Tóxicas, Baskut Tunkak, afirmou à BBC News Brasil que o desastre deve ser investigado como crime. Segundo o relator da ONU, as autoridades brasileiras deveriam ter aumentado o controle ambiental depois do desastre de Mariana, mas ignoraram o alerta das Nações Unidas, desrespeitando o direito dos trabalhadores e moradores da região. Ney Gonçalves Dias, boa noite, Ney. Você acha que isso tudo vai provocar uma mudança de postura no governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente? Boa noite, Hermano. Boa noite a todos. Eu vou concluir, porque a Procuradora-Geral da República só falou de uma parte, Hermano. E a coisa é mais complicada do que falou a Dodge. Quer ver? Não é só penal o problema. O problema é cível, porque abrange pessoa e empresa. E é no cível que é a pura responsabilidade das indenizações, onde sai o dinheiro. Aí tem mais uma outra área. É a parte do direito ambiental, que tem processo na área ambiental. E tem mais um, Hermano, que é o processo de natureza administrativa. Você pergunta se o Brasil vai mudar. Hermano, na China ocorreu um desastre quase igual a esse de Mariana. O governo chinês, no dia seguinte, proibiu as barragens de água e determinou que as barragens fossem feitas a seco. Ou seja, você não usa mais água para fazer a separação. Aí fica o quê? Fica uma montanha de pó. Em Minas Gerais, já tem empresa fazendo isso, só que todas não fazem, porque gasta mais um pouco. Por que não vão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Por que a Veja e a Globo não vão em Minas Gerais verificar que de 70 deputados, 59 receberam dinheiro de mineradoras? Por que não vão no Senado para perguntar por que o projeto que tornava mais forte o problema das barragens, primeiro não entrava em pauta. Quando entrava em pauta, não tinha quórum. O dia que teve quórum, o senador pediu para passar para outra comissão e está tudo parado. Depois acontece, irmão, o que aconteceu. E vai acontecer mais. Só lá, irmão, tem mais 700. Quanto ao governo Bolsonaro. Irmão, isso aí é um que aparentemente estava deixando a questão ecológica, a questão do meio ambiente, de uma forma um tanto quanto secundária, acusam os integrantes da oposição. Não, eles vão fazer o seguinte. Eles vão tornar mais rígidas as normas, vão conseguir passar e ver se passa isso. Porque, Armando, o grande problema aqui é o seguinte. O lobby das mineradoras capta prefeitos, vereadores, deputados estaduais, governadores, deputados federais e senadores. Este é o lobby das mineradoras. Ele é muito forte. Elas querem ganhar muito. A gente espera cada que vez isso... mais. Você vê que esse processo de Mariana faz 4 anos, irmão.
Não aconteceu nada até agora. Um desastre dessas proporções que assustou o mundo inteiro. O que foi feito nesses 4 anos? Pois é, tentou-se fazer alguma coisa do Senado, Assembleia de Minas, mas não andou para frente. Na minha opinião, eu acho que agora deve chamar a atenção para se dar a questão do meio ambiente um pouco mais de não, firmeza. Agora tem que aumentar a fiscalidade. Irmão, veja bem, é que vamos conversar sério. O Brasil, irmão, tem mais de, só em Minas, tem mais de 700 barragens de água, que é essa aí. O Brasil tem, irmão, para todas as suas barragens, inclusive as das hidrelétricas, 38 fiscais, irmão. É bem provável que esses caras não tenham nem uma condução para levá-los à fiscalização. Como é que 38 gado vai investigar, fiscalizar mais de 1.000 barragens? Perfeito, Ney. Vamos em frente, então. A apreensão dos familiares dos desaparecidos em Brumadinho é cada vez maior. As buscas interrompidas durante a noite de domingo foram retomadas na manhã de hoje. Na central de informações em Brumadinho, o sentimento era de tristeza e revolta entre familiares dos desaparecidos. 3 dias após o rompimento da barragem de uma mina da Vale, na região, a possibilidade de encontrar sobreviventes era cada vez menor. As buscas interrompidas durante a noite foram retomadas na manhã de segunda-feira com o apoio de um contingente de 136 especialistas procedentes de Israel. O presidente da Vale sabia do risco que os trabalhadores estavam lá correndo, mas mesmo assim eles colocaram lá, porque não é um parente dele, não é um filho dele, não é um pai dele que está lá dentro. Ele usa esses trabalhadores, o meu pai, ele usa como um copo descartável. Hoje tem utilidade para ele. Amanhã ele joga fora, coloca outro no lugar. As ações da mineradora Vale na Bolsa de São Paulo despencaram nesta segunda-feira em torno de 20% no primeiro pregão, desde a ruptura da barreira em Brumadinho. Às 11 horas da manhã, os títulos da Vale eram cotados a R$ 47,34, uma queda de 15,64% em relação ao fechamento de quinta-feira, último dia útil devido a um feriado em São Paulo. Nas primeiras operações, chegou a cair 19,86%. 7 horas de cirurgia. Médicos retiram bolsa de colostomia de Bolsonaro. De acordo com o Palácio do Planalto, cirurgia foi realizada com êxito. Veja os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nós voltamos já.